Boa noite. O tema que eu escolhi para a noite de hoje surgiu a partir de uma conversa com uma cliente que tem um grupo de estudos sobre a obra da codificação de Kardec. Ela me perguntou como eu via Kardec nos dias de hoje, qual a importância que eu achava que ele tinha nesse mundo moderno. E eu achei muito interessante a pergunta e achei muito curioso, né, pensar sobre isso, uma vez que Kardec fez a sua obra em 1857, há 163 anos atrás. E pensando de forma com mais foco, mais detalhes, a gente vê que essa obra ainda não foi compreendida por um número enorme de pessoas, né? O que ele trouxe, que foi chamado de uma grande revelação, né, através do Espírito da Verdade, foi, vamos dizer assim, bombástico naquele período, né? Trouxe uma grande revolução, movimentou a ciência em todos os níveis, movimentou a religião, trouxe muitas formas de pensamento, muitos conflitos, né? Quando ele demonstrou através da sua obra que a vida ela é contínua. Ele comprovou a existência da vida após a morte. Essa foi a grande revelação que Kardec nos ofereceu, a continuidade da existência após o período corpóreo, né? A vida do espírito pós experiência humana encarnada. Essa foi a grande revelação. E essa revelação também foi para ele um grande motivo de alívio na minha visão, né? Porque ele tinha muitas angústias pelas diferenças de oportunidades, pela diferença de posses, né? Ele observava, né? E acho que a história de Kardec está muito bem representada num filme que eu apreciei muito, já assisti 3 vezes e sugiro que todas as pessoas assistam, se são pessoas que seguem o evangelho que ele nos ofereceu, né? À luz do Espiritismo, ele nos ofereceu o Evangelho de Jesus, né? Com uma visão aonde cada homem é responsável por aquilo que ele cria, por aquilo que ele faz, né? Ele traz a oportunidade da lei de causa e efeito, né? Ele nos mostra, através do contato com o mundo espiritual, que tudo aquilo que o angustiava, né, nessas diferenças entre os homens tinha um sentido maior, que aquilo não estava acontecendo de forma gratuita ou de forma sem uma ordem superior, né? Ele já era um homem que acreditava, ele era um homem com nova visão, né? Ele era professor e ele convidava os seus alunos a pensar. Ele não gostava de interromper o estudo, as reflexões que ele estava fazendo com os seus alunos para rezar, né? Ele considerava a escola um momento de profunda busca, né, do interior de cada um, né? Ele levava os seus alunos a sonhar, a pensar, a buscar, a desejar ler, né? A participar do conhecimento como um caminho de desenvolver a sua alma. Embora ele não falasse naquele momento dessa forma, porque ele ainda não conhecia os espíritos, né? Ele ainda não tinha essa visão espírita, ele trabalhava em prol da evolução do homem como sendo único, né? Como tendo uma verdade pessoal e tendo um direito de ser aquilo que ele quisesse, dele sonhar livremente e construir uma realidade para ele que fosse de felicidade. Mas ele vivia algumas angústias, né? E em função da forma como a educação
era naquele período, né? Ele abriu mão de ser professor naquele formato, né? E foi buscar educar ou formar pessoas jovens, né? No seio da sua família, com a sua esposa, na sua casa, né? É muito bonita a trajetória de Kardec, eu gosto muito. E ele observava, ele dava muita oportunidade, né? Aquelas crianças que não tinham acesso à educação, ele gostava de oferecer a oportunidade, né, daquele jovem estudar, né? E ele, junto com a sua esposa, eles tinham um dia para oferecer pão. Ele observava aquelas pessoas que iam na fila da sua casa, onde ele oferecia o pão e dava alimento àquelas pessoas que, por algum motivo que ele não sabia, não tinham acesso ao alimento como ele tinha, né? Então é uma história muito bonita de autorreflexão. E quando ele tem a possibilidade de entender que tudo aquilo tinha um sentido maior, que a vida era contínua, que aquilo era fruto de feitos anteriores, ele traz essa oportunidade e tenta passar para todo mundo e divulga, né, a sua obra, fazendo um esforço, tendo muitas lutas, né, com a sua mensagem inovadora, né, com frentes não só religiosas, mas também frentes na ciência, né, professores como ele, né, pessoas da ciência também não entendiam aquilo que ele trazia. Mas o meu projeto aqui não é falar de Kardec, e sim falar de como ainda é atualizada, né, a sua revelação. Como nós ainda não vivemos segundo essa revelação, né? Como nós ainda muitas vezes nos esquecemos de que o que estamos vivendo hoje é fruto de uma escolha pregressa e que a oportunidade de fazer o bem feito hoje é para fazer a mudança no amanhã. Como nós ainda, em um grupo muito grande de pessoas, não pensa nisso, né? Não, apesar de tanto tempo ter passado e esse conhecimento já está tão, vamos dizer assim, difundido, né? Muitas pessoas ainda não acreditam na continuidade da existência, né? Muitas pessoas são espiritualistas, né, mas não seguem o espiritismo que Kardec trouxe. Acreditam na metafísica ou acreditam no mundo extrafísico, né, que é o mundo das sensações, o mundo das emoções, o mundo da sensorialidade, mas não usa esse norteador que é fundamental para um kardecista, né, para um espírita que segue Kardec, é um norteador do bem viver, é um norteador do rumo de vida, né? Ele usa, né? Nós usamos o Evangelho de Jesus não só como uma fonte de sermos pessoas de bem, mas também com uma certeza que esse homem de bem hoje, ele vai desenvolver a sua história mais ou menos feliz amanhã. Que o que vivemos agora é fruto dos bem-feitos ou mal-feitos do ontem. Que tudo que criamos no dia de hoje é parte de uma construção maior, onde cada eu é responsável por um fragmento dessa verdade, né? Essa é uma revelação que eu desejei falar, né, hoje, para que a gente possa pensar, né, será que eu estou vivendo hoje com a certeza de que tudo que eu vivo é fruto dos meus feitos de ontem? Será que aquilo que chega hoje eu vejo como oportunidade de transformar para viver uma experiência melhor amanhã? Será que Kardec, com essa revelação, já me ajuda na construção da minha vida diária? Como será que eu atuo depois dessa revelação? Porque esse grupo, essa cliente, eles não pensavam na revelação sendo a continuidade da vida, mas esse foi o maior presente que Kardec nos deu, foi a continuidade da experiência,
né? Foi a possibilidade da comunicação do mundo superior com o mundo inferior, a certeza de que a morte ela era só corpórea, era da matéria, que existia uma alma e essa alma se comunicava. E hoje ainda, muitos de nós precisam lembrar disso quando acontece, por exemplo, um efeito dentro da sua casa. Mas a gente pode pensar que muitos efeitos, né, acontecem para ser chamada a atenção daquele que está encarnado. Como foi no início, né, quando as mesas girantes, né, que foi a primeira forma dos espíritos se comunicarem, né, porque naquele período não tinha ainda pessoas desenvolvidas com o entendimento da mediunidade. Então, aquele efeito acontecia e chamava atenção. Era uma forma dos espíritos chamarem atenção. Hoje nós não precisamos mais disso, né? Porque depois vieram os médiuns, né? Que puderam, através da... Primeiro vieram as cestas, né? Onde se colocava os lápis, né? Na cestinha e ela rabiscava no papel, mas gastava-se uma quantidade imensa de papel, uma quantidade enorme de tempo, né? Depois vieram as meninas, né? É assim, de forma simplista que eu tô falando, ou simplinha, né? Que é lindo o movimento das duas irmãs também, que cada uma escrevia uma parte da história. Então, os espíritos inteligentes conseguiram achar uma forma de mostrar que eles existiam. E hoje? Será que a gente já acredita nisso hoje? Será que todas as pessoas conseguem perceber que essa vida, né, sensorial, essa vida pós-morte, permeia a nossa vida na vida da matéria? Né? Será que hoje nós ainda vamos precisar ter movimentos, né, extrafísicos para nos lembrar que o mundo espiritual comunga conosco? Né? Sejam espíritos inteligentes ou não inteligentes, nós sabemos que eles se comunicam conosco, né? E como hoje temos muitos canais desenvolvidos mediunicamente, facilitou, né, a passagem da comunicação, né? Através da psicografia, através da psicofonia, através da clareaudiência, da clarividência. Tantas foram as formas de manifestação mediúnica que foram aos poucos sendo codificadas, que as mensagens foram chegando, né, na direção do mundo encarnado numa velocidade muito maior. Mas o propósito, né, o propósito maior desse projeto sempre foi ajudar o homem a entender o seu aqui e agora, tendo a certeza de que ele é fruto de um ontem, para que ele hoje, aproveitando da melhor forma a sua vivência, possa construir um amanhã mais rico de alegria, de possibilidades, com valores emocionais, com atitudes morais, com desenvolvimento dentro das relações, daquilo que nós chamamos de homem de bem. E esse projeto hoje já está acontecendo? É a minha pergunta, né? Porque nessa conversa com a cliente, não era o tema do estudo do grupo dela, mas foi essa minha sugestão. Pergunta a elas, né? Porque muitas pessoas espíritas, kardecistas, discutem, né? Mas por que está doente? Por que algumas pessoas ficam doentes e outras pessoas não ficam doentes? Mas por quê? Coitadinho daquele homem que estava vivendo de mendicância. Mas por que aquela pessoa foi massacrada? Mas por que nós vivemos uma sociedade ainda tão desigual? É como se nós não lembrássemos daquilo que Kardec nos disse. Cada um está vivendo dentro da sua programação o fruto do seu bem feito ou do seu mal feito. Que o justo de Deus está acontecendo em todas as situações. Ah, Miriam, mas isso é falar de fé? Ele facilitou o nosso contato com a fé. Porque se todos nós acreditarmos
que cada um está experimentando na continuidade da sua existência uma oportunidade de aproximar-se, de ser um ser mais luminoso, mais amoroso, mais benevolente, né, com os sentimentos de amor em evolução, nós poderemos construir um mundo melhor. Se todos nós acreditarmos que cada um está recebendo a sua oportunidade e que Deus é para todos igual, a nossa fé começa a entrar em processo de desenvolvimento. Que ter fé em Deus é acreditar que tudo é justo. E Kardec facilitou com essa visão de que todos estamos caminhando na continuidade, na direção de um divino, de pleno amor, de harmonia, de sincronicidade, de misericórdia absoluta. Então, nós não esperaríamos tanto de Deus, e ao contrário, nós teríamos certeza que Deus está em nós. Nós não pediríamos tanto a Deus, mas ao contrário, nós o sentiríamos dentro de nós. Jesus trouxe essa mensagem, né? Deus está no meio de nós. E eu brinco que o meio de nós, que Jesus disse, é aqui dentro. É no meu templo sagrado, é no meu tórax, no meio de nós, no meio do nosso corpo, no nosso coração. E se está dentro do meu coração, no meio do meu corpo e no meio do corpo de cada um dos meus semelhantes, quando nós nos unimos, a presença dele se faz mais forte. Mas para fazermos a manifestação de Deus juntos, precisamos cultuar esse Deus que está dentro de nós. E para isso, precisamos observar melhor as nossas escolhas. Como estamos atuando no dia de hoje, né? Como estamos recebendo o fruto do dia de ontem, como estamos acolhendo aquilo que nós pedimos como oportunidade para evoluir um homem melhor dentro de nós. Isso foi a visão que Kardec trouxe, né, para cada um de nós, uma grande revelação. Mas como eu vivo essa revelação no meu dia a dia? Será que eu hoje me faço ou me vejo vítima? Ou hoje eu entendo que sou vítima hoje porque fui algoz ontem? Será que eu aproveito todos aqueles que chegam e trocam comigo? Eu faço escolhas porque eu me vejo como Deus e acho que devo selecionar aqueles que estão na minha frente? Ou eu acolho todos como Deus, como deuses? Né? Houve um período em que a campanha da fraternidade tinha a simbologia, né, de Jesus manifesto sobre forma de um mendigo. Deus, né, manifestou a sua força no homem, que foi Jesus. Kardec fala desse mensageiro considerando as diferentes encarnações, considerando a evolução da vida do espírito no corpo encarnado e no corpo desencarnado. E hoje ainda eu penso, esse projeto é antigo, é da época em que as minhas filhas eram crianças, e me tocou muito, né? Porque aparecia a imagem de um mendigo e duas pessoas passando, né? E de repente uma volta para trás e pergunta: eras tu, Senhor? Porque se Jesus se manifestasse como força divina através de um mendigo, será que nós o acolheríamos? Será que nós conseguimos ver Deus em todas as pessoas, por mais embrutecidas que elas sejam? Será que nós perguntamos àqueles que não estão falando conosco o que eles querem, o que eles precisam? Será que o nosso olhar só busca pessoas que tenham afinidades, pessoas que são conhecidas e que trocam conosco aquilo que entendemos que é o mais importante ou melhor para nós? Ou nós já conseguimos ver Deus em todos, ou nos esforçamos para ver a parte de Deus que está naqueles que estão em sofrimento ou com um pensamento diferente do nosso?
Será que nós já conseguimos ver que essas pessoas que chegam, elas vieram para o nosso meio, para nos ajudar a ampliar Deus em nós, a nos dar a oportunidade de evoluir atitudes que sejam mais coerentes com o ser que queremos ser, né? Com nos ajudar a ampliar a paciência, a compreensão, a benevolência, o sorriso, o afeto, o silêncio, a disponibilidade, né? Esses valores nós consideramos como um projeto que estamos evoluindo após entender a visão que Kardec nos trouxe? Essa é a pergunta que eu deixo para nós, né, na noite de hoje. Vamos observar no nosso dia a dia se nós já vivemos essa revelação de Kardec, na certeza de que o nosso amanhã depende do que estamos fazendo hoje, de que a felicidade na Terra, nesse momento onde tantas diversidades, diferenças e dores estão acontecendo, em que tantos estão morrendo para que a humanidade possa evoluir, será que nós estamos vendo isso como uma oportunidade de Deus para um mundo melhor que estamos construindo hoje surgir amanhã? Ou estamos nos sentindo e vivendo à margem de toda essa mensagem de Deus? Que a visão que Kardec nos trouxe possa ser ampliada por cada par de olhos que hoje me ouve, inclusive os meus. E a gente possa, observando a nossa atitude, sentir e lembrar da grande revelação que Kardec nos deu. Eu estou preparando o meu amanhã hoje? Uma boa noite a todos.